A questão da poligamia é interessante porque a maioria das pessoas hoje vê a poligamia como imoral. Prestem bem atenção no que eu vou falar. Enquanto a Bíblia, em nenhum lugar, a condena explicitamente. Isso é interessante, né? Eu vi até um cara que eu bani, né? Porque ele no início da live ele pegou e falou assim: quero só ver o que você vai falar e inventar contra a poligamia. Na verdade, ele nem sabe o que eu ia falar e que eu não sou negador de texto. Eu sei que na escritura existem aqueles que tiveram sim mais de uma esposa. Só que, Samuel, isso significa que nós, hoje, os homens, por exemplo, maridos, eles podem ter? Não. Não significa absolutamente em nada que você pode ter. Mas por que eles tiveram? A gente está desde o início falando sobre o que, gente? Falando sobre questões do quê? De hierarquia. E hierarquia. Eu quero ler algo rapidamente, antes de falar sobre essa questão de poligamia e monogamia, sobre o concubinato. Cara, isso aqui vocês não vão ouvir em quase lugar nenhum. Tá? Então prestem bem atenção. A concubina na Bíblia, ela indica uma mulher conjugalmente unida a um homem, mas em um nível de relação inferior ao de uma esposa. A concubina era uma esposa de um nível secundário. Em que sentido? Existem várias leis registradas prevendo a sua proteção. Prestem bem atenção, ela era protegida. O que era o concubinato, né? Isso está em Êxodo 21:7, Deuteronômio 21, do 10 ao 14. Do qual eram estabelecidos limites para a relação que eles mantinham com a família a que pertenciam. Tá? A gente também vê em Gênesis 21, do verso 14 e 25 ao 6. Ou seja, quem era uma concubina, elas não tinham autoridade na família, nem podiam compartilhar do governo familiar, ou seja, certos tipos de questões de herança e etc., no mesmo nível da esposa. A causa imediata do concubinato, ela pode ser obtida das histórias conjugais de Abraão e Jacó, que está em Gênesis 16 e Gênesis 30. Tanto que nas histórias de Abraão, Isaac e Jacó, eles são chamados de 3 patriarcas. Prestem bem atenção nisso que eu vou dizer. O ser que possui a hierarquia de patriarca podia ou não optar por ter uma ou mais esposas. E quais são os que são mencionados na Bíblia, pessoal? Bom, a gente tem os famosos Abraão, Isaac e Jacó. E isso não era configurado em absolutamente pecado. Absolutamente não. Mas estes sempre eram justos e responsáveis por suas mulheres e famílias que eram estabelecidas. Algo semelhante a gente pode observar naquilo que os muçulmanos exigem. Porque os muçulmanos eles têm certos tipos de comportamentos só que ligados à poligamia, eles estão fazendo errado hoje, porque nenhum desses caras eles têm hierarquia ou dom de patriarcado, porque eles querem fazer igual a Abraão, porque eles não são patriarcas. Abraão era patriarca. Se Abraão não tivesse esse tipo de hierarquia, gente, literalmente, você pode pegar a sua Bíblia hoje, jogar fora e falar assim, Deus, ele, como fala, baseou suas coisas e sempre estava ali, digamos assim, fazendo vista grossa para um adúltero? Não. É porque Abraão possuía isso da pré-existência ligado a uma hierarquia de patriarcado. Voltando a essa questão, no islamismo, olha que interessante, mesmo eles tendo essa questão do concubinato, olha a raiz disso aqui. O islamismo permite que o homem se case com até 4 mulheres. Mas ele estabelece condições para esses matrimônios. Uma delas é a mais rígida e é a de que o homem deve ter condições de tratar todas as esposas e com igualdade. É explicado que no islamismo o casamento é um incentivo para a riqueza. Não necessariamente os ricos terão mais esposas, mas é necessário ter a condição financeira para mantê-las. Pois o homem que não honra suas despesas é considerado pecador no islamismo. E é correto até nessa questão do mundo hebraico. Se esses patriarcas eles não tivessem condição de tratarem suas esposas, eles eram pecadores. Seriam pecadores. Né? Estariam pecando. Por essa razão, o casamento com mais de 2 esposas pode ser visto como um símbolo até mesmo de riqueza e status para os islâmicos, nos países em que a prática é socialmente aceita. Agora, em uma definição mais ampla, patriarcas é um termo utilizado para fazer referência aos 24 ancestrais entre Adão e Abraão. Olha que interessante. Quando você pega a geração de Adão até Abraão,
No mundo hebraico, eles chamavam de patriarcas. Quer dizer que os caras que eram patriarcas, eles nasceram nessa época, até Abraão. Interessante, né? Dali para frente, não teve mais. Os primeiros 10 são chamados de patriarcas antediluvianos pelo mundo hebreu, pois vieram inclusive antes do dilúvio. Mas não há mais patriarcas hoje na Terra. Estes de maior hierarquia já nasceram no tempo dos hebreus, até Abraão. Abraão, Jacó, Davi, Salomão e outros tiveram várias esposas. Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas. Só que quem Salomão ele prefigura nessa questão, pessoal? A figura de Salomão ela é ambígua na questão de ele prefigura tanto a Jesus como ele prefigura a Satanás. E isso é interessante porque uma vez orando lá e veementemente sobre várias questões que estavam ocorrendo na minha vida, e Deus ele falou claramente assim: você é como Salomão. Eu lembro muito claro isso na minha mente. Você é como Salomão. Eu te dei sabedoria e conhecimento. Agora, ou você faz como Salomão no início, ou como Salomão no fim. Como Jesus ou como Satanás. E aí que eu associei, eu caí na real. Falei, uau, Salomão no início, ele prefigura a figura de Jesus. Salomão, quando ele se corrompe, é a forma que Satanás se corrompeu no mundo celestial. Voltando aqui a essa questão, vamos continuar. Os homens, eles são capazes de engravidar várias mulheres no mesmo período de tempo, fazendo com que a humanidade cresça muito mais rápido do que se cada homem estivesse produzindo apenas um filho por ano. Isso aqui no nosso mundo material, tá? Significa que alude que no mundo celestial haveria uma permissão de união, prestem atenção, no mundo celestial haveria uma permissão de união de maneira santa, onde famílias são formadas para que haja multiplicação. Famílias, em plural. Mas sempre de maneira santa e com sustento, provisão. E vamos dar um exemplo. Animais vivem uma espécie de concubinato, onde se unem numa época específica e não há pecado nisso. Lembrando que qualquer homem hoje que disser que quer ter mais de uma mulher, ele estará pecando, pois os patriarcas já passaram. Por isso que não há mais isso. Tá? E o grande padrão foi só para alguns, porque alguma coisa celestial eles conquistaram e por isso que eles vieram aqui e foi permitido, e eles tinham que dar o sustento para essa outra esposa. Tá? O mesmo se aplica à questão de reis. Reis é a maior de todas as hierarquias. Compreende por que apenas reis tinham isso? E porque um cara, porque ele era selecionado para ser rei, porque ele já tinha isso de antemão no mundo celestial. Reis da Bíblia, eles são os que podiam ter esposas e chamadas concubinas. Mas observem que a Bíblia diz o seguinte, Deuteronômio 17, 17. E ele não deverá tomar para si, está falando de reis, tá? Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Não está proibindo dele tomar outras mulheres, porque ele poderia dar o sustento. Só que está falando que ele não deveria tomar para si muitas. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Ele poderia ser rico, obviamente. Os reis sempre são ricos. Só que se ele ficasse completamente focado no material e em muitas mulheres, ele se perderia. É isso que ocorreu no reino celestial. Satanás, ele foi um tipo de sacerdote, rei, possuía um patriarcado, mas ele se corrompeu. Exatamente como Salomão fez. Tá? E se você me perguntar, Samuel, e Cristo? O que ocorrerá com ele? Compreendo que ele será como Salomão. Um tipo de casamento macro, do qual ele tem um nível de rei, acima de patriarca ainda. Rei. Né? Rei dos reis. Você não pode entender, você não consegue entender isso? Não entenda. Mas todos esses personagens, eles prefiguram a Cristo. Se você não consegue aceitar o que está escrito, não tem problema. É por causa da tua mente, por causa da nossa limitação de não querer aceitar ou condenar alguma coisa que na nossa cabeça, como foi corrompido, você não consegue entender. Mas lá é outro nível. Lá é puro.
Não é algo de luxúria ou desdém. Algo que é cuidado, algo que é organizado. Vou fazer a leitura aqui de 1 Reis 11, que diz o seguinte: E o rei Salomão amou muitas mulheres. Entende isso aqui como se fosse a queda de Satanás, tá? Além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. Olha, só dos povos, tem dos povos malignos, olha, o que Salomão fez? Das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegueis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir de os seus deuses. E a estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Olha só, Davi ele possuía, né, mais de uma esposa, possuía concubinas, mas o coração considerado perfeito. Então, entendem que a hierarquia de Davi, de Salomão, era outra, né? Só que um fez de uma maneira, se bem que Davi, nós já sabemos a questão que ele fez com Batseba, ele tomou uma mulher de outro. Inclusive, quando o próprio profeta vai lá mostrar para ele que ele tinha pecado e faz uma parábola da ovelha, né? E que Davi ele fala assim: que castigo daremos para este, né? Que tomou a ovelha daquele que só tinha uma ovelhinha, né? E o outro, esse cara, ele tinha várias ali, ovelhas e tal. E ele fala: não, ele merece ser condenado, etc. E aí ele fala: pois este és tu, rei, né? E aí ele fala sobre a questão de Batseba, né? O que ele fez com Urias, etc. Deus o perdoou, tá? Só que as outras esposas ou concubinas que ele tinha era permitido porque ele tinha essa hierarquia e ele seguiu a Deus e ele não teve tantas. Só que essa daí ele teve, né? Ele acabou se equivocando, errando veementemente, e a vida dele, na parte familiar, você percebe que Deus pesou a mão sobre ele. Foi um caos. A partir dessa época, a vida dele se torna um caos, né? Os filhos, né? Irmão matando irmão, né? São coisas terríveis que aconteceram na família de Davi. Tudo por causa dessas questões do pecado. Agora, é interessante que Salomão já é outro nível, onde ele pega e ele se equivoca completamente nisso. Ele não segue aquilo que está determinado em Deuteronômio 17, que não era para que ele adquire muita riqueza demais, e ao mesmo tempo muitas e muitas mulheres, e se desvia, né? Eu que já li o Testamento de Salomão, que é um apócrifo, mostra que ele se voltou a um culto de fertilidade, ritos de fertilidade das mulheres que ele começou a ter como esposa, e aí convocou 7 entidades femininas, que eram súcubos, onde ele se corrompe completamente com esses seres e com as suas mulheres, suas concubinas que ele tinha, onde esses ritos de fertilidade viraram a cabeça dele, e ele simplesmente decaiu, né? E aí diz o seguinte: e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai, porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor. Não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, e a abominação dos Amonitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, e a abominação dos filhos de Amon. Isso aqui prefigura tudo que Satanás ele pegou e fez no próprio monte da congregação. Ele começou a perverter os sacrifícios, as coisas, se prostituir lá. Completamente, se perdeu nos ritos de fertilidade do quais os sacerdotes e reis controlam no mundo celestial. Porque eles têm essa hierarquia. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Acerca deste assunto, lhe tinha dado ordem que não seguisse outros deuses. Porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, e não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei ao teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor do meu servo Davi, e por amor a Jerusalém, que tenho escolhido. Né? Então, a gente começa a analisar essa questão. Uma pergunta, né?
O rei Davi teve várias esposas? Sim, ele teve várias esposas. O texto bíblico registra o nome de pelo menos 8 esposas de Davi. São elas Mical, Ainoã, Abigail, Maacá, Agite, Abital, Eglá, Batseba. Batseba a gente já sabe qual era o tipo de circunstância, né? Foi um erro dele, mas as outras eram para ele. Mas Davi teve também outras mulheres entre esposas e concubinas, como por exemplo a jovem Abisag. Jesus, prestem bem atenção nisso aqui, pessoal. Sei que não é para todos. Jesus, ele prefigura o rei dos reis. O rei que está acima de todo o patriarcado. Então o casamento do Messias, ele se configura no mundo espiritual a algo como poligâmico, mas porque ele possui essa hierarquia. Porque ele possui esse status por honra e dignidade, jamais se aproximando aos conceitos humanos que temos hoje com a mente corrupta. Aliás, a figura e o símbolo de leão, como sabemos, o leão, o rei da selva, ele sempre tem um harém com várias fêmeas, cuja principal tarefa é caçar e trazer comida para sua família, sendo a responsabilidade do macho dominante a proteção de todo o bando, onde além das leoas existe também a sua prole, do qual ele cuida e que perpetuará o seu DNA. No estado eterno, os crentes eles terão acesso a uma cidade celestial, conhecida como Nova Jerusalém, também chamada de Cidade Santa. Em Apocalipse 21, verso 2 e 10, está escrito sobre ela, né? A Nova Jerusalém, ela não é a igreja, mas ela assume algumas das suas características. Na sua visão do fim dos tempos, o apóstolo João vê a cidade descendo do céu adornada na nova terra como uma noiva. O que significa que a cidade será gloriosamente radiante e os seus habitantes, os remidos do Senhor, serão santos e puros, vestindo roupas brancas de santidade e justiça. Alguns têm se equivocado ao interpretarem que o versículo 9 significa que a cidade santa seria a própria noiva de Cristo em si. Eu já vi pessoas falando que Cristo se casa com uma cidade, porque ela é chamada de noiva. Só que, prestem bem atenção, mas isso não é correto porque Cristo morreu por seu povo, não por uma cidade. Cristo morreu por uma cidade, gente? Algo inanimado? Por um povo, né? A cidade ela é chamada de noiva por abranger todos os que são a noiva. Assim como todos os alunos de uma escola são chamados de a escola. A escola fulano de tal venceu a competição do município tal. São o quê? Os alunos, né? Não é a construção lá que foi lá e venceu, né? Compreendem? Então, quando a Nova Jerusalém é chamada de noiva, estamos falando de um povo. No caso, como eu falo, configura as mulheres, né? E os homens, a imagem de Cristo, né? Configuram a figura de Cristo como um eleito, e ele também tem uma linhagem de reis e sacerdotes. Então diz o seguinte: os crentes em Jesus Cristo são essa noiva de Cristo, e esperamos com grande expectativa o dia em que estaremos unidos com o nosso noivo. Né? Não você homem, tá? Você não é uma noivinha. Por isso que eu sempre faço essa separação. Né? Até então, permanecemos fiéis a ele e dizemos com todos os remidos do Senhor: vem, Senhor Jesus, Maranata. Em Apocalipse 21, 2 diz: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para seu marido. Em Apocalipse 21, do 9 a 10 diz: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha, eu vou lhe mostrar a noiva do Cordeiro. Ou seja, ela também é chamada de noiva, só que, lembra que eu falei, gente? Como um corpo macro, um símbolo que é o povo que está ali. E ele me levou no espírito a um grande monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Também está em Apocalipse 22, 17 o seguinte: o espírito e a noiva dizem, vem. Ou seja, a Ruach HaKodesh é que conduz a noiva de Cristo, ou seja, corpo macro, as mulheres, para esse encontro. Que isso não seja chocante para vocês, tá? Olha só que interessante. Mais um padrão aqui para vocês, muito importante. Quanto tempo um ser celestial, então, ele trabalha para ter uma família ou uma esposa, quando ele tem esse tipo de hierarquia? 7 anos. Percebam que Cristo ele pagou o preço pesado pela igreja, por sua noiva. E isso está conectado ao quê? 7.000 anos, ou 7 dias
divinos. Lembra que eu falo que 1000 anos são dias divinos, algo lá no atemporal. Desde Adão até hoje, são o quê? Serão 7.000 anos. Ah, Samuel, os últimos 1000 anos serão aquele reino terrestre que o pessoal fala no sistema religioso, um reino físico, de poeira? Não. É um dia de julgamento e distribuição das hierarquias. Onde, nesse momento, então, completando tudo, é a união de Cristo com a sua noiva, ou seja, 7.000 anos. Esse último dia é um dia, depois que é chamado de dia do juízo, ou seja, 1000 anos de juízo. Não é aquele negócio de reino físico da terra, mas é distribuição de todas as hierarquias são o quê, gente? Distribuídas. Lembra da questão de que nós receberemos nosso galardão e coisas? Por quê? Tudo que você fez. No mundo celestial, há ciclos que o Pai ele sempre separa de 7, onde o 7 é o Shabat, um encontro, onde todos se reúnem numa grande festa e seres sobem de hierarquia. Sempre vai ser assim. Esse é o padrão. Qual é o exemplo disso, pessoal? Jacó é o exemplo e referência bíblica disso, que alude a esse padrão celestial de trabalho por uma esposa. Ou seja, uma configuração de uma nova família, onde um ser ele é capacitado a sustentar um novo ser. E pessoal, eu te perguntaria, né? Quanto tempo vocês acham que durará todas essas questões? Tempos infinitos. Tempos infinitos. Onde todos um dia serão levantados a ter essa união. Viverão sua vida, digamos assim, celibatária. Mas um dia, todos serão chamados a multiplicar. Ou você acha que Deus ele quer que o ser sempre fique ali, como uma criança, para sempre? Não. Expansão infinita, expansão multiversos. Entenderam o nível da coisa? O nível de tudo isso? É interessante que Jacó, com suas esposas, Leia e Raquel, e suas duas concubinas, Bilá e Zilpa, né, teria 12 filhos, os futuros líderes das famosas 12 tribos de Israel. Né. Então Jacó, ele também prefigura Cristo, e é interessante que mais um patriarca, só que você percebe essa questão, né, e os níveis. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, olha que interessante. Tá? E estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Isso aqui é um verso, está em Gênesis 29, verso 20. Ou seja, Jacó, ele trabalha 7 anos por alguém. Ele fez o mesmo por Lia. Tá? Ou seja, no verso 27, 28 diz o seguinte, Labão falando para ele, né? Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. E Jacó fez assim e cumpriu a semana de Lia. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Ou seja, aqui prefigura, por que tem esse padrão na Bíblia? Né? Alguns até podem falar que Labão ele quis enganar a Jacó e tal. O que eu quero salientar é o padrão do qual ele prefigura aquele que trabalha por um preço, né? Mas ele quer ter a sua esposa. Então, eu entendo que no mundo celestial, os seres, quando eles eram selecionados para isso, ele tinha que trabalhar um ciclo, onde no Shabat celestial, todos os seres se reuniam, e aqueles que trabalharam por alguém, ele conquistava esse direito. É uma questão de casa, de sustento, porque o homem ele deve fazer isso para a sua esposa. E aí esse sustento, ele o quê? Ele vai dar as condições perfeitas para essa família, ou essa nova família que é feita, com todo carinho e com toda a pureza ali. E aí um novo ciclo se inicia, e aí se ele quiser, ele vai selecionar, ele vai ser selecionado para alguém que Deus ele observa que esse ser ele é digno, pode ter então outra. Mas esse é o padrão celestial.